meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, meus diletos amigos e amigas que acompanham sempre aqui o canal do pastor Irineu Messias. Meu muito obrigado. Agradeço a todos que têm se inscrito ultimamente no nosso canal. Muito obrigado, porque vocês estão me ajudando a expandir a santa, gloriosa e poderosa Palavra de Deus para milhares de pessoas que têm acompanhado aqui o nosso canal. Deus abençoe. Mas hoje eu tenho também, mais uma vez, uma reflexão da parte do Senhor para todos vocês neste momento. E esta reflexão, que claro será baseada na santa palavra de Deus, eu começo com uma pergunta. O que você está fazendo com a liberdade que Deus lhe deu? Dito isto, vamos ao versículo, ao texto sagrado, que fala sobre como nós podemos, ou o que podemos fazer com a nossa liberdade. Gálatas, pegue a sua Bíblia e leia comigo, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 5, o versículo 13, que assim diz: Porque vós, irmãos, foste chamado à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Gálatas capítulo 5, versículo 13. Meus queridos amigos, meus diletos irmãos em Cristo Jesus, meus queridos amigos de todo mundo, posso assim dizer, que está me assistindo agora através desse vídeo. O grande debate que está acontecendo na sociedade odierna, em todas as partes do mundo, é acerca da liberdade de expressão, ou da liberdade. Alguns acham que a liberdade ela é restritiva, outros acham que a liberdade é absoluta, ou seja, você pode fazer tudo o que você quiser, o que a vontade que der, você pode fazer. Não existe liberdade absoluta. Porque os homens não sabem lidar com a liberdade absoluta. Até porque a liberdade absoluta, se nós fôssemos dizer, era fazer tudo o que nós quisermos. A liberdade de matar, a liberdade de mentir, a liberdade de espalhar o ódio, a liberdade de fazer tudo quanto não presta. Isso não é liberdade. Porque no momento que você mata, você está acabando com a vida de alguém, tirando a liberdade daquele que morreu. No momento que você tem liberdade, entre aspas, de espalhar o ódio, você está envenenando a sociedade com esta liberdade. E mesmo porque tanto o homicídio, a mentira e o ódio, diz a palavra de Deus, são frutos da carne. Mas o que será a carne? A carne, o texto sagrado nos diz, em várias passagens do Novo Testamento, ela significa a nossa natureza decaída, a nossa natureza adâmica. Então, portanto, se nós dissemos que somos servos do Senhor Jesus Cristo, servos de Deus, tememos a Deus, nós não podemos jamais seguir subordinado a esta natureza decaída ou nessa natureza adâmica que Cristo veio exatamente para morrer no Calvário, para nos livrar do domínio dessa natureza adâmica que nos inclina, que nos impulsiona a fazer tudo que nós quisermos, mas esse tudo que quisermos, na maioria absoluta das vezes. A realidade da história, os fatos nos mostram que vai na contramão da vontade do Senhor nosso Deus, e nós vamos citar alguns versículos nesse sentido. Então, portanto, meus queridos irmãos, meus diletos amigos, eu quero reiterar a pergunta que fiz no início do vídeo. O que você está fazendo com a liberdade que Deus lhe deu? Com o livre-arbítrio, com a livre vontade, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus é um ser livre, mas Deus também ele não fará nada que vá na contramão da sua perfeição, da sua justiça, da sua santidade. O próprio Deus,
limitado está pelos seus atributos divinos. Deus não pode praticar o mal. Ele não pode praticar a iniquidade. Mas por que Deus não pode praticar a iniquidade? Porque Ele é santo. Ele é perfeição, é santidade. Então, mesmo Ele tendo a liberdade todo-poderoso, mas Ele não vai infringir os seus atributos divinos, que é a santidade, a justiça. Deus nunca será mal, porque Ele é bom, e assim por diante. Ora, se o próprio Deus, à luz da sua palavra, nos diz que Ele não usa a sua liberdade para fazer o que Ele quiser, porque Ele está restrito pelos seus atributos divinos, quanto mais nós que não temos esse controle que Deus tem. Porque Deus tem controle sobre o mal, sobre o pecado. Absoluto Ele tem o controle. Mas eu e você não temos. E por não termos esse controle absoluto sobre estas coisas que estão na contramão da vontade de Deus, é que nós temos que ter muito cuidado para nós usarmos a nossa liberdade. E o texto que nós lemos aqui diz muito claramente: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Veja que interessante. Paulo diz aqui, podemos entender pelo texto, que nós antes não éramos libertos. Você acha, meu amigo, que não tem Cristo Jesus na sua vida, que você está fazendo tudo que você quer, que você está liberto. Só que isso é uma liberdade que leva você à condenação. Na verdade, você é escravo do pecado. Quando você comete um pecado contra Deus, quando você tem um comportamento que vai na contramão do Senhor nosso Deus, você na verdade está fazendo a vontade da sua natureza e está fazendo a vontade de um outro ser espiritual, que muitas vezes muitas pessoas não creem nele, mas por não crer ele não vai deixar de existir, de ser mal. Então, portanto, é indiferente, o diabo não vai se importar se o ateu crê ou não crê na realidade espiritual. Estou dizendo o ateu que ele não crê na esfera espiritual, no sobrenatural, mas pode ser outra pessoa também. Então, portanto, isso é indiferente para ele. De qualquer forma, ele será um agente impulsionador junto com a sua velha natureza para desobedecer a Deus. Então, fazer o que você quer, tudo que você quiser, na verdade não é liberdade, mas é uma inclinação da sua natureza decaída, adâmica, que vai na contramão do Senhor nosso Deus. Então, portanto, a liberdade que Deus lhe deu, que é o livre-arbítrio, você tem que usá-la para glorificar a Deus, para adorar a Deus, e não para se inclinar aos sentimentos mais perversos. Mas não só o sentimento mais perverso. Porque matar, por exemplo, é um sentimento perverso, odiar é um sentimento perverso, mas praticar estelionato é um sentimento perverso. Praticar mentira, por mais elaborada, por mais bela que ela seja, também é atentar contra a santidade de Deus e na contramão dos seus princípios. E eu digo isso porque nós estamos em uma época onde as pessoas chamam de pós-verdade, onde as pessoas acham que pode dizer o que quiser, fazer o que quiser, e agora isso está mais agravado com o advento das redes sociais, onde as pessoas, por terem as redes sociais, podem lá usar as suas redes e xingar, e dizer horrores, praticar contra as autoridades do nosso país. Eu vi e fiquei escandalizado quando o ministro evangélico usou as redes sociais para dizer impropérios, palavras torpes contra os ministros do STF. Por mais discordância que possamos ter dos ministros do STF em relação às suas sentenças, mas jamais nós, como servos de Cristo, podemos usar a nossa boca para dizer palavras torpes e palavras que não convêm a um cristão. Essa liberdade, isso não é liberdade diante de Deus. Isso é dar liberdade à sua carne para praticar aquilo que não agrada a Deus. Então, portanto, meu querido amigo, meu querido irmão, tenha cuidado com a liberdade que Deus lhe deu. Saiba usá-la para a glória de Deus e saiba usá-la na sociedade, para você ser um exemplo para a sociedade. Ô pastor, mas eu não sou um cristão, eu não sou um servo de Deus. Mas a mensagem também se dirige a você, para que você, ainda que não sirva a Deus, e tomara que você possa aceitá-lo como Senhor e Salvador da sua vida, você possa utilizar a sua liberdade para adorar a Deus, para servir a Deus, para obedecer a Deus, para amar o próximo
e para fazer e ter comportamentos que de fato sejam exemplo para seu pai, para seus filhos, para a sociedade como um todo. Embora você não seja um cristão, mas a palavra de Deus também serve para você, se você quiser, ter uma vida regrada, uma vida que de fato a sua liberdade seja usada para ser um exemplo na sociedade. Porque como diz aqui a palavra do Senhor, irmãos, fostes chamados, vou reler novamente o texto, porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, para dar oportunidade à sua natureza decaída, à sua natureza adâmica, que precisa ser redimida, transformada no poder do sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que na cruz de Calvário operou esse tão grande, maravilhoso milagre que somente o Deus encarnado poderia operar ali no Calvário. Todos os homens, se não se dobrarem a esta realidade espiritual, ou seja, aceitar a salvação em Cristo Jesus, estará propenso a usar a sua liberdade para dar ocasião à sua velha natureza, que, na maioria absoluta das vezes, sempre irá fazer coisas e ter comportamentos que vai afrontar os princípios da palavra de Deus. E os outros textos sagrados que falam sobre esta liberdade, que precisa ser usada sobre o poder de Deus, porque somente o Espírito Santo de Deus, este é o grande segredo, somente o Espírito Santo de Deus é quem pode dar condição ao ser humano para que ele possa usar a liberdade de forma sóbria, de forma equilibrada, de forma que agrade a Deus. Mas para ter o Espírito Santo de Deus, é preciso que você aceite Jesus Cristo como Salvador, porque o Espírito é o Espírito de Cristo, porque no capítulo 8 de Romanos, nos seus primeiros versículos, diz que aqueles que não têm o Espírito de Cristo não pertencem a Cristo. Portanto, para você ter o Espírito de Deus que vai ajudar a controlar essa sua liberdade extremada, essa sua liberdade que fere, que mente, que espalha o ódio, que faz tantas coisas terríveis na sociedade, pode ser que não mate, pode ser que não roube, pode ser que não faça tantas coisas, mas pode ser que você minta, pode ser que você cause contenda, pode ser que você seja uma pessoa hipócrita. Tudo isso você está usando a liberdade para ter atitudes e comportamentos que, embora não seja crimes perante a lei dos homens, mas será pecado perante a lei de Deus, perante a palavra de Deus. Portanto, alguns outros trechos da palavra de Deus que eu vou ler para que você possa guardar na sua mente. Romanos capítulo 8, versículo 13, que diz assim: se vocês vivem segundo a carne, vocês morrerão, mas se pelo Espírito vocês matam os atos do corpo, vocês viverão. Observe que Paulo está dizendo aqui em Romanos 8,13. Se viver pelo Espírito, você vai matar os atos, ou seja, as atitudes do seu corpo mortal, as atitudes da sua velha natureza, e aí você vai viver, porque aqueles que andam segundo a carne, diz o texto assim ainda em Romanos, são inimigos de Deus. Gálatas 5,16. Mas eu digo, vivam pelo Espírito, e vocês não satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito entre si, de modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, há uma incompatibilidade cristalina entre os desejos da sua carne e o desejo do Espírito Santo de Deus, que é manter o ser humano santo, santificado, para poder agradar a Deus, para poder adorar a Deus. Porque vivendo pela carne, ou seja, vivendo de acordo com a sua velha natureza, você nunca vai conseguir agradar ao nosso Pai Celestial e ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Efésios capítulo 4, versículo 22 ao 24. Se vocês foram ressuscitados com Cristo, busquem as coisas do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto, não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Então, portanto, o segredo para que você possa usar a sua liberdade de acordo com a palavra de Deus, a sua liberdade de forma equilibrada,
de maneira tal que o seu comportamento não venha confrontar os princípios morais, éticos da palavra de Deus, é vivendo de acordo com a orientação do Espírito Santo do Senhor nosso Deus. E isso se você, como diz Paulo aqui em Efésios 4, capítulo 4, 22 e 24, se você ressuscitou com Cristo, ou seja, uma ressurreição espiritual, que quando o homem aceita Cristo como Salvador, ele ressuscita espiritualmente, porque a Bíblia diz que nós, quando não reconhecemos Jesus como Salvador, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, mas quando aceitamos a Cristo como Salvador, nós ressuscitamos com Cristo. Por isso daí, a ordenança de Jesus, que todos nós deveríamos nos batizar, quando ele diz para os discípulos, ide as nações, fazendo discípulos, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, porque o batismo é o símbolo da ressurreição espiritual do homem que antes andava segundo a sua velha natureza, que andava segundo a sua velha carne, mas agora ele ressurreto pelo poder do Espírito Santo de Deus, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, ressuscitará a sua alma, e você poderá, e desta forma, se der ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, você poderá usar a sua liberdade, não para dar ocasião à carne, mas para glorificar e andar em novidade de vida diante de Deus. Por último, um outro texto ainda, penúltimo, Colossenses capítulo 3, versículo 5 ao verso 10. Um texto grande, mas é a palavra de Deus que nós precisamos incutir em nosso coração para ter exatamente o poder de não fazer aquilo que nos vem à cabeça, aquilo que nos vem ao coração, mas para fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus nos orienta a fazer para a glória do Senhor. Portanto, façam morrer tudo. Colossenses capítulo 3, versos 5 ao 10. Portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena. Observe, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a cobiça, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Também vocês costumam viver nelas. Costumavam viver nelas, quando seguiam a natureza terrena. Mas agora abandonem todas as coisas: ira, raiva, maldade, calúnia e linguagem indecente do seu falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e santidade proveniente da verdade. Então o texto aqui é muito cristalino, onde mostra, onde ensina qual deve ser o modus, qual deve ser o comportamento do cristão, do crente que verdadeiramente é convertido em Jesus Cristo, que a sua liberdade não pode jamais ceder à ira, ceder à impureza sexual, ceder à idolatria, ceder à cobiça, mas não ceder também à mentira, que infelizmente hoje muitos crentes, desavisados ou não, ingenuamente ou não, acham que não é ingênuo, porque todo mundo sabe que mentira é mentira, as chamadas fake news, que nada mais é do que mentiras, e o pai da mentira é o diabo, e a Bíblia diz aqui que não mintam uns aos outros. Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 10. Não mintam uns aos outros. E por quê? Porque Paulo diz aqui, visto que vocês se despiram do velho homem, ou seja, o velho homem que se guiava pela sua natureza decaída, adâmica. Mas uma vez que agora você é uma nova criatura, você agora tem que andar em novidade de vida. As coisas velhas se passaram. O velho homem tem que morrer com as suas mentiras, com a sua impureza sexual, com a sua cobiça, com os seus desejos maus, com a sua idolatria, qualquer que seja ela. Então, portanto, a sua liberdade agora ela está restrita aos princípios, aos parâmetros da palavra de Deus. Você não tem, se você usar a sua liberdade absoluta, você vai fazer coisas terríveis, como coisas terríveis está acontecendo em várias partes do mundo por essa equivocada, errônea conceito de liberdade absoluta que faz com que as pessoas cometam crimes de ódios, homicídios, racismo, ódio racial,
de todas as qualidades, porque as pessoas acham que pode fazer isso, mas não podem, porque estão fazendo o desejo da carne e, por outro lado, também fazendo o desejo do diabo, porque, como disse Jesus, comparando o diabo ao ladrão, diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, referindo-se, nós podemos entender, a Satanás, que cujo objetivo dele maior é matar e destruir a criatura que Deus criou. Mas Jesus disse que o Filho do Homem veio salvar aqueles que se haviam perdido. Então Jesus é o escape. Jesus, ele pode salvar a sua vida da fúria terrível de Satanás, que usa o seu falso conceito de liberdade para distanciar você cada vez mais de Deus. Mas neste momento, acolha no seu coração esta mensagem. Neste momento, diga para Deus: Senhor, a partir de hoje, eu não vou usar a minha liberdade para o que eu quiser, para o que vier na minha cabeça. Eu quero usar a minha liberdade segundo os parâmetros da tua palavra, para te adorar, para te servir, para te obedecer. Não vou usar a minha liberdade para cometer impureza sexual, qualquer que seja ela, o adultério, o homossexualismo, ou todo outro e qualquer comportamento que vai na contramão dos princípios eternos, inalteráveis da palavra do Senhor nosso Deus. Diga isso para Deus. Se você disser e confessar que você até hoje usou a sua liberdade de forma errônea, errática, baseado em falsos conceitos da sociedade distante de Deus, Deus, em nome de Jesus, vai fazer o seu Espírito Santo entrar na sua vida, como disse Jesus, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem é ele? É o ser humano que aceitar, que permitir que o Senhor Jesus Cristo entre na sua vida, conforme diz capítulo 3, verso 20 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. E a porta é o seu coração, a sua vida, que Jesus, através dessa mensagem que lhes entrego, está batendo na porta do seu coração para que você deixe ele entrar. E entrando, ele vai realmente saciar a sua alma que anda faminta de Deus. E por andar faminta de Deus, come tudo quanto lhe vem à sua mente, à sua porta, à sua vida. Ou seja, você usa a sua liberdade para comer tudo, a comida espiritual estragada que há no mundo. Mas use hoje a sua liberdade, que ela seja usada, orientada pelo Espírito Santo. Portanto, meu querido irmão, meu querido amigo em Cristo, que esta mensagem também é dirigida ao povo de Deus. Porque apesar de sermos salvos em Cristo Jesus, mas essa mensagem também é para nós. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. Por quê? Porque nós somos tentados. Davi foi tentado e cedeu à carne. Matou Urias e adulterou com Betseba. Mas ele se arrependeu. Saul deu vazão à sua carne e terminou na feitiçaria, que é uma prática que Deus não aceita, e infelizmente ele não se arrependeu da sua prática. Eli cedeu a sua carne, não repreendeu seus filhos, e por isso Deus o repreendeu severamente, e os filhos deles cometeram coisas atrozes e também pereceram dos seus pecados. Então, portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, atenda, não este conselho apenas meu, mas sobretudo o conselho da palavra de Deus, para que você não use da sua liberdade para dar ocasião à sua velha natureza, que na maioria, vou reiterar, absoluta das vezes, vai na contramão dos princípios divinos. E você, meu irmão em Cristo Jesus, também a liberdade que Deus lhe deu, libertou você do pecado. E agora você não pode usar essa liberdade também para dar ocasião à carne. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, muitos estão dando liberdade à sua carne para mentir, mesmo crente em Jesus, para matar, para espalhar o ódio na sociedade, na igreja, para espalhar contenda dentro da igreja, para fazer confrontos, para fazer confusão e para pecar como se Deus tivesse dado a ele um salvo-conduto para pecar. De jeito nenhum. Não useis da vossa liberdade para dar ocasião à carne. É o que o Espírito Santo de Deus diz através de Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 13. Assim, meus queridos irmãos, meus queridos amigos, Deus os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.